Sejam todos muito bem-vindos ao TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Eu sou o Ricardo Senna e nos próximos minutos nós teremos uma edição muito especial aqui essa noite, né? Porque a gente grava à noite e você escuta aí na hora que você achar mais adequado para você. Então, no carro, na rua, no trabalho, qualquer lugar aí, você acompanha o TriCast nessa noite especial, porque a gente está gravando no dia de aniversário de 12 anos do Arquibancada Tricolor. Então a gente trouxe aqui um convidado que todo mundo, sem exceção, a gente falou aqui no off antes de começar, todo mundo sem exceção lembra com muito carinho da passagem dele pelo São Paulo. Então antes de anunciar o nosso convidado, fazer as nossas boas-vindas, vou anunciar o meu fiel escudeiro aqui do Arquibancada nessa edição do TriCast, que é o Anderson Dias. Anderson, como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, Ricardo? Vou mandar um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo e também já agradecer, né, um grande jogador, um dos melhores volantes que eu vi aí no São Paulo, por ter aceito o convite. Muito bom, muito bom. Então, antes da gente anunciar, né, você já sabe, você já acompanhou os nossos spoilers, mas antes da gente já passar a palavra aqui para o nosso craque, só deixo o convite aqui para que vocês se inscrevam. Se você estiver ouvindo no Spotify, no Google Podcasts, no SoundCloud, se inscrevam no canal do Arquibancada Tricolor. E se você estiver no YouTube também, não deixe de dar um like aí e se inscrever no canal para fortalecer esse nosso projeto também, beleza? Sem mais delongas, deixa eu deixar, agora foi redundante, mas deixa eu colocar aqui uma boa noite para o nosso craque, nosso convidado, Wagner. Tudo bem? Boa noite, como é que você tá, Wagner? Grande Ricardo, sou o tricolor da Arquibancada. Que satisfação enorme estar aqui podendo participar. Como você disse agora há pouco aí, 12 anos de história, cara. Que satisfação, que privilégio e uma grande honra. Muito obrigado mesmo. Imagina, a gente que agradece aí, porque, poxa, deixou com chave de ouro aqui esse nosso dia especial aí, ter essa oportunidade de trocar uma ideia com você, relembrar a sua passagem no São Paulo, a sua carreira vitoriosa. E a gente vai falar um pouco de tudo aí, Wagner, tudo bem? Podemos seguir aí dessa forma? Opa, sensacional! Eu estou aqui muito feliz e nessa expectativa aqui de poder realmente estar falando um pouquinho do que aconteceu, né, ao longo da minha carreira e um momento muito especial que eu tive aí no São Paulo, a junho de 99 a junho de 2000. Excelente, excelente. E assim, a gente sempre comenta aqui, né, porque foi uma passagem assim, em termos de tempo, ela foi curta, mas ela foi muito marcante, porque todo mundo lembra muito do principal torneio, né, que acho que o São Paulo disputou naquele período. A gente ganhou o Paulista de 2000, ganhando semifinal do Corinthians, né, a final contra o Santos, mas a Copa do Brasil que a gente não ganhou, ela acabou se tornando mais marcante para o torcedor são paulino do que até a conquista do Paulista, né, Wagner? Sim, porque o que acontece? Da história do São Paulo é o único título que ele não tem ainda, né? Mas isso já começou lá em junho de 99, né? Porque o São Paulo já tinha uma base, né? E eu lembro que a gente caiu fora do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, cara, jogando super bem. E a gente sabia que no ano seguinte, se mantesse o elenco, a gente com certeza ia conseguir fazer história, né? E tava caminhando para isso. Mas infelizmente, né, por um motivo tão chato e decepcionante que eu acho que faltou um pouco de respeito do São Paulo comigo, né? Porque o São Paulo ele teve um ano para oficializar a minha compra, né? Você não pode chegar faltando 3 jogos praticamente para a final da Copa do Brasil, o São Paulo querer me comprar e o Roma não queria, né? O Roma queria que oficializasse. E também o próprio treinador no momento, né? A gente não tinha uma boa relação, que era o Levir, ele também não queria que eu continuasse no clube. A gente vai falar um pouco desse episódio, porque esse acho que é o campeão de perguntas, né? Quando a gente anunciou que você participaria dessa edição aqui com a gente, todo mundo sempre lembrou desse momento. A gente vai voltar um pouco à fita, né? A gente vai falar um pouco antes de como que foi sua carreira, como que você chegou no São Paulo para chegar nesse momento aí que foi crucial nessa sua passagem do São Paulo, né? Anderson, a gente levantou aqui, né, que
a passagem a carreira, né, do Wagner começou lá no Paulista, né, de Jundiaí. E aí você vai corrigindo a gente, né, Wagner, para caso a gente esqueça. E teve a passagem no União São João de Araras, terra da Vanessa, que é nossa outra integrante aqui do Arquibancada também, que hoje está de folga, né? E o grande destaque do inicial da carreira do Wagner foi no Santos, naquele time de 95 que eu, mesmo sendo São Paulino, fui ajudar meu pai na torcida lá no Pacaembu e fui naquela semifinal contra o Fluminense, fazendo uma confissão aqui. Anderson, o que dá para levantar desse começo de carreira do Wagner aí, que você também, de repente, possa perguntar dele aí para a gente começar a nossa edição? Exato. Bom, o Wagner, ele, pelo que a gente pesquisou, também conversando aí com ele nessa última semana, a gente percebe que ele tem uma passagem forte pelo interior, né? Tanto de São Paulo, que você é nascido em Bauru, é isso, Wagner? Sim, então, mas assim, até eu cito também o Arapongas do Paraná, apesar de eu não ter jogado profissionalmente e nem sido federado, mas eu treinava, né, com os profissionais, né, e onde houve até uma grande oportunidade, já indo para o interior de São Paulo, que foi o Paulista de Jundiaí. E logo na seguida, né, eu lembro, acho que o Paulista de Jundiaí estava na segunda divisão, né, e aí jogando um campeonato que é muito difícil, o campeonato paulista. Eu costumo dizer, o campeonato paulista, tanto da terceira, quarta, quinta, é melhor do que o do mineiro, que o carioca, que o paranaense, porque é muito disputado, grandes jogadores jogam essa competição, e enfim, e aí eu tive o privilégio de logo em seguida já ir para o União São João de Araras, que nesse ano a gente subiu para o Paulista da primeira divisão e o Brasileiro da primeira divisão, onde estava jogando Roberto Carlos, Veloso, o Jairo, que tinha jogado no Corinthians, o Dinei, zagueiro, Glauco, meio esquerdo, um cracaço de bola, esquerdinha, Beto Médici. Então, cara, se começar a falar aqui, grandes craques mesmo daquela época lá, viu? Então, o primeiro time como profissional foi mesmo o Paulista de Jundiaí, né? Foi, eu me profissionalizei lá com 17 anos eu fiz contrato de gaveta. Naquela época não podia, né? Então tinha que fazer o contrato de gaveta. E ali foi onde que eu realmente comecei a jogar como profissional. Entendi. E aí, depois do União São João, veio o primeiro time grande a te procurar, já foi mesmo o Santos, ou você teve outras propostas? Como é que foi essa ida para um primeiro time de expressão nacional, digamos assim, né? Então, eu lembro que em 95, cara, eu tive um pequeno problema lá com o Clube União São João de Araras, que era um clube que sempre revelou grandes jogadores, né? Se a gente pegar a história do União, desde que eu conheço, a maioria dos jogadores realmente jogaram em grandes clubes do futebol nacional e internacional. Cara, eu vim de uma extrema situação familiar, da extrema pobreza. E eu tinha pedido para o União São João de Araras apenas alugar uma casa para minha família, que tivesse banheiro. E na época não tinha banheiro mesmo, tinha que tomar banho de bacia, cara. Uma situação muito ruim. E o que aconteceu? E aí acabou tendo desentendimento da minha parte com eles naquele momento. E eles me mandaram embora, que foi em 95, que era o centenário do Flamengo. E o clube estava muito bem também. Tinha começado o Campeonato Brasileiro de 95, tava jogando até bem, né? E eu em casa, né, cara? Eu tinha visto uma entrevista do Toninho Cerezo, que quando ele vinha de férias, ele treinava de manhã, de tarde, de noite. E a galera chamava ele de louco. Esse cara é louco. E eu peguei aquilo pra mim. E eu fiquei em Londrina treinando 3 períodos, cara. 3 períodos. Porque eu sabia que em qualquer momento eu poderia ser contratado por qualquer clube, porque eu tinha que estar bem fisicamente, né? E foi o que aconteceu. O Beloto, que na época era o supervisor do União, ligou para mim no domingo e falou: você tem que estar aqui na segunda-feira, que a gente está acertando com o Flamengo, e se Deus quiser, tá quase certo que você vai para lá. Então vem para cá para a gente fazer os testes físicos para saber como é que você está. Aí eu fui. Quando chegou na quarta-feira, falou: pega as tuas coisas, a gente vai para Vila Belmiro. E foi isso que aconteceu. Eu acabei caindo de cabeça no Santos. O Santos não estava bem no campeonato também brasileiro de 95. Eu fui numa bomba também tão grande, mesmo tendo grandes craques, né? Mas enfim, eu acho que eu tenho a entrevista do Galo, do Hop, de Jamel, esses próprio Edinho, que falando que por mais que tinha Cama do Caia, Macedo, eu tava jogando com a 7, né? Só que como eu tava bem fisicamente, cara, eu jogava
como quarto homem pelo lado direito, mas eu fechava pelo meio campo, sabe? Assim, ajudando a defender. E foi quando o Cabralzinho viu o que eu estava fazendo com naturalidade, ele falou pro Robert fazer. Daí em diante, cara, o peixe engrenou. Foi ganhando, e chegamos à final. E era um time veloz, cara. Foi uma baita de uma injustiça lá também. Apesar que, assim, muita gente, claro, vai ficar bravo, porque é rival e tal, mas assim, o Santos que merecia ser campeão naquele ano e não o Botafogo, né? A gente sabe como é que foi. Isso é fato. Mas, ó, Ricardo e Anderson, vocês sabem muito bem, cara, que na verdade foi uma falha tremenda do árbitro naquele momento lá, que todo mundo sabe que, deixou a desejar muito, né? O Márcio de Freitas lá, ele errou, cara, numa final onde que ele... Márcio Rezende de Freitas, né, que ele não podia ter errado, cara, ele falhou com a gente, né, ele não podia, cara, foi um título que é onde a gente merecia realmente, né. Como disse o Ricardo, né, que evidentemente a maioria absoluta dos nossos seguidores são São Paulinos, nós também e tal, mas tem que dizer a verdade, a final do Campeonato Brasileiro de 95 é manchada por erros graves de arbitragem, e seria muito justo que o Santos fosse o campeão brasileiro daquele ano, né? Com uma arbitragem neutra, normal, o Santos teria sido campeão. E eu lembro até, assim, que a gente jogou com o Botafogo, antes de classificar entre os 8, na Vila Belmiro. E a gente ganhou de 3-0, eu acabei até fazendo gol, e a gente sabia que tinha condições de ganhar do Botafogo de novo, tanto que a gente perdeu lá no Rio por 2-1. Né? Não porque a gente tinha ganhado aquele jogo lá por 5-3 de virada do Fluminense, não, mas a gente estava muito assim, confiante e sabia do nosso potencial, da nossa qualidade e que a gente tinha condições de ganhar. E olha a sacanagem que fizeram, ninguém sabe disso. Eu tinha sido expulso contra o Flamengo, antes de classificar entre os 8. Cara, me deram um segundo jogo do nada, eu tinha cumprido suspensão, depois voltei a jogar normal e na sexta-feira me julgaram para mim não jogar a final. Ninguém Brincadeira, fala isso, né? Cara. Brincadeira. Que nessa época aconteciam alguns casos que vamos chamar de coincidências, beneficiando times cariocas, né? Tinha a questão da CBF estar no Rio de Janeiro, você não tinha uma fiscalização, digamos assim, um acompanhamento tão grande das pessoas, porque a gente ainda não tinha as redes sociais nesse nível. Então, aconteceram essas coisas. Eu citei o que aconteceu em 99, né, com o São Paulo, no caso, Sandro Hiroshi, quando o São Paulo ganhou em campo por 6-1 do Botafogo, tiraram os pontos do São Paulo e deram para o Botafogo, que acabou impedindo que eles fossem rebaixados naquele ano. E outras tantas aconteceram, e agora essa que você traz aí também, eu realmente não tinha ouvido falar nisso, mas infelizmente essas coisas aconteceram bastante aí na década de 90, 80, infelizmente. Isso, Anderson, eu assim, e eu não entendi porque o Santos, na época, né, não comentou, até porque Camanducaia, Macedo, Marcelo Passos, Pintado, que eram jogadores que entravam, né, e o time estava muito bem, então não estava sentindo a falta, né? Mas o Santos até então não se importou com isso, cara, deixou para lá. Eu acho que também faltou um pouco da parte da diretoria, da presidência, ou até de divulgar na mídia, porque me suspender de uma coisa que eu não tinha nada. Eu já tinha cumprido suspensão com um vermelho durante o campeonato todo, e era contra o Flamengo, que a gente ganhou do Flamengo lá no Maracanã, de 3-0. Tá? De 3-0. Então, quer dizer, o João Paulo era o árbitro e me expulsou no finalzinho do jogo. Sabe, não foi nem violento, sabe? Como eu já tinha um amarelo, uma falta boba, faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo, e cumpri suspensão no jogo seguinte. E aí, no final do mais importante, eu fiquei de fora. É terrível, né? Tem várias histórias aí dessa época, até mais recente aí. A gente lembra lá do que seria o tetra brasileiro do São Paulo, também teve lance da STJD suspendendo o Jean, Dagoberto, Borges na reta final também, né? Então, infelizmente acontecia muito isso daí, né? Quando tem time carioca envolvido, infelizmente o STJD pende para um lado, né? E depois dessa passagem, né, que você teve no Santos, que poxa, você estourou bem ali, teve assim um destaque na mídia bem grande, né? Você foi pro Roma, né? E lá você chegou a jogar com Aldair, Cafu, Totti, como é que era o elenco na época lá?
Então, quando eu cheguei, o treinador era o Zenedine Zendek. Tava o Paulo Sérgio, Cafu e Aldair de brasileiro. Só que o treinador não era o que tinha contratado o Paulo Sérgio. Aí ele caiu, tanto que quando começou o campeonato, ele não estava jogando, tava super puto, queria ir embora, tal, aquela coisa, acabou jogando. Mas, cara, eu peguei um elenco, cara, sensacional, de altíssimo nível, né? O Totti estava começando a carreira dele com 21 anos, se eu não me falha a memória. Tinha Di Biagio, Michel Candelar, que depois foi campeão também francês. Se pegar aqui o time daquela época lá era muito bom, só que o Roma, infelizmente, por mais jogadores de altíssima qualidade, de altíssimo nível, cara, não sei o que acontecia que não ia para frente, cara. Eu acho que aquele campo lá, o estádio olímpico lá, cara, que é longe, né, na verdade, aqui, né, cara, eu acho que isso aí não é bom, porque é o estádio onde que joga tanto o Roma como a Lazio, né. Eu acho que quando você tem um estádio próprio seu, mais aconchegante, eu acho que te favorece, né. Tanto que se a gente pegar na história aí da Juventus, cara, pô, é um time que tem o seu estádio, por mais que, claro, Milan, Inter, que ganharam muitos Scudetto na época, mas mesmo assim a Juventus, cara, por ter o seu próprio estádio, né, sem ter que estar repartindo, acho que favorece mais, cara. Eu acho que cria a sua identidade, né? Cria a identidade, assim, o adversário sente, né? Quando entra na casa do adversário, torcida ali, né? Torcida, pô, é claro, e a torcida, o torcedor sabe, não, porque essa cadeira cativa aqui é minha, esse local aqui é meu, eu que sento, né, do torcedor. Então, acho que falta isso para o Roma e para muitos clubes, né, quando não tem o seu próprio estádio. Verdade, verdade. E Anderson, você é mais jovem que eu, né, Anderson? Você, nessa época aí, você já estava acompanhando, já acompanhava o futebol europeu também. Como é que era para você nessa época aí? Então, a questão do futebol europeu era um pouco mais complicado de acompanhar do que hoje, né? Você não tinha tanto acesso. Eu sinceramente, não tinha. Acompanhava muito mais o futebol brasileiro. Então, o Wagner, eu lembro, assim, de alguma coisa dele jogando no Santos. E aí, assim, essa passagem dele na Itália, principalmente, eu não tenho muita lembrança, assim. Eu lembro que quando ele veio para o São Paulo, os comentários eram os melhores, né? Inclusive por conta da passagem dele na Roma. Ele já estava numa fase boa, muito boa da carreira. Mas eu, sinceramente, não acompanhava tanto futebol internacional nessa época. Assim, Anderson, desculpa até te interrompendo aí, viu, Ricardo? Assim, na verdade, era o melhor campeonato do mundo, né? Porque os melhores jogadores jogavam na Itália. Só que realmente não tinha essa mídia que a gente tem hoje, né? Que hoje o campeonato espanhol, ele hoje é o melhor campeonato do mundo, que os melhores jogadores, né, estão lá jogando, né? É claro que o Ronaldo hoje mesmo jogando na Juventus, o campeonato espanhol é o melhor. Mas eu posso te dizer que realmente acho que isso faltou, né? Tanto acho que com o passar do tempo vai se evoluindo também, né? Eu acho que teve mais importância o campeonato europeu, porque até para você jogar no campeonato europeu, antigamente, você tinha que jogar na seleção brasileira. Eu lembro que o Zé Roberto foi jogar no time da Alemanha, se não me falha a memória, antes, ou no Real Madrid, antes de ir para a Alemanha, assim que foi vendido por $1,5 milhão de dólares, e também o volante Emerson, que foi vendido também ali por $2,5 milhões de dólares. E eu não tinha nem jogado na seleção, cara. Eu fui vendido por $4,5 milhões de dólares. Agora, eu não sei te explicar o porquê. Para você jogar na Europa, você tinha que passar para a seleção. Então, já começava algumas coisas, já também por debaixo dos panos aí, né? Como a gente fala, né? Melhor deixar para lá, para não levantar tanta poeira. Mas isso que você disse realmente, né? Nessa época, o futebol italiano era o top da Europa, né, Ricardo? Os times que o Milan montava, a Inter, principalmente, esses dois, né? Aí esses sim tinham uma repercussão internacional porque eram times realmente muito fortes. É verdade, não? A liga italiana era fortíssima. O Ronaldo, né, o fenômeno, estava movendo do Barcelona para a Inter. Então tinha todos os holofotes. É que a gente não tinha internet nessa época, assim como é hoje, né? Então sim. A molecada hoje até torce mais para time europeu do que para os brasileiros, né? Isso é até um negócio que é triste, né? Preocupante pra gente.
E eu lembro, poxa, eu acompanhava, sempre gostei muito de futebol, acompanhava pela revista Placar, né? Era a minha bíblia de futebol. Exatamente. Então a gente, até mesmo o acesso à TV por assinatura era muito mais difícil, né? Não só por conta do valor, mas porque às vezes o canal brasileiro não tinha os direitos e tal. Hoje você acompanha até em alguns canais aí campeonato russo, né? Você tem uma variedade muito maior de campeonatos que a gente consegue assistir. Na época era mais complexo. É verdade. E se não me falha a memória, assim, a Bandeirantes que começou a televisionar o jogo do campeonato italiano, né? Aos poucos ela foi dando esse ênfase, ainda mais como vocês frisaram bem quando o Ronaldo foi para a Inter, né? Aí explodiu mesmo. Exatamente, exatamente. Eu acho que até dá para fazer esse paralelo. Eu acho que foi a partir desse momento que o brasileiro, o sul-americano como um todo, começou a ter mais acesso ao futebol europeu, né? Ao dia a dia do futebol europeu. Porque quando eu era muito moleque, né? Não vou entregar a idade aqui, né? Mas quando eu era muito moleque, eu acordava de manhã para assistir na Band o campeonato italiano, porque eu gostava do Maradona, do Careca, né? Sim, Van Basten. E aí, mas era aquela coisa assim de domingo, que você assistia domingo, mas não acompanhava do mesmo jeito, né? E depois do final dos anos 90 que a coisa começou a ser mais frequente, né? E Wagner, aí depois daquilo lá, daquele momento na Roma, você ficou até 98, né? Aí você voltou pro Brasil e veio pro Vasco, e o Vasco tava montando um baita de um time, né? Que até depois conquistou a Libertadores, o Carioca, né? E tudo. Pra galera que é mais nova, assim, que hoje vê o Vasco numa situação mais difícil, né? Dá uma geral de como que era o elenco quando você chegou e quem que você tinha ali do seu lado, né, para jogar. Então, primeiro, que eu não queria nem ir pro Vasco, né, para começo de conversa. Eu não queria porque o Vasco e Botafogo, Fluminense, Flamengo, todo mundo sabia qual era o problema dos times carioca, principalmente, né, de não pagar, não honrar os compromissos, né. O mês lá tinha uns 90 dias, né, Wagner? Olha lá, que nem isso, né? Que muitos ainda até hoje, aí, acho que se não me engano, está na justiça contra os clubes cariocas aí, em geral, né? Sim. E então, assim, eu não tinha essa pretensão realmente de voltar. Por esse motivo e por outro motivo. Não por medo, mas eu vou explicar aqui. Pô, tinham acabado de vender a sua maior estrela, que era, né, o Edmundo, para a Fiorentina, no seu centenário. Aí eu pego assim a história de todos os clubes. Qual foi os clubes no seu centenário que conquistaram alguma coisa? Praticamente nenhum. Tinha essa zica aí, né? Exatamente, dá para contar na palma de uma mão. Tá. E eu falei, bom, eu acho que pode ser uma grande oportunidade, porque eu vou jogar na seleção, vou ter a oportunidade de voltar, como eu saí do Santos num momento muito bom e no Roma não estava tendo aquela sequência, então vou voltar para o Brasil, né? Mas desde quando eu tenho uma garantia? E o presidente Sense, eu vou falar para vocês do fundo do meu coração, foi o melhor presidente que eu tive na minha vida. Um senhor que de palavra, ele não precisava assinar nada, e que ele falou, se não cumprisse, ele mandava eu de volta, me pagava o que fosse. Então foi um cara que eu sou muito grato a ele, que Deus o tenha, né? E aí o que aconteceu? Chego no Vasco, Juninho machucado, Ramon machucado, a maioria dos jogadores todos machucados, infelizmente. E não estava muito bem no campeonato dos primeiros jogos da Libertadores, né? E aí, na minha estreia, eu joguei contra o Bangu com a 10, não foi na minha posição, falei, mas tudo bem, tá machucado, como eu disse, né? Eu tô aqui para ajudar o clube, né? No que for. Ganhamos de 3, inclusive fiz o gol, aquela coisa toda, tava jogando ainda na frente, como meia, só que eu nunca fui um jogador de fazer gols, eu sempre fui mais um articulador do que um jogador de definição, né? Mas tudo bem. E aí o que aconteceu? Logo recuperou da lesão o Ramon, o Juninho, o próprio Luizinho que estava machucado, enfim, uma galera toda, né? Cara, me deram um A10 do Edmundo. Cara, olha, eu achei peso, assim uma... né? Não era um problema de dar 10, só que eu nunca fui um meio amador, entendeu? Então eles queriam assim, como se eu estivesse tampando o buraco. Eu senti naquele momento. Só que, cara, eu nunca tive medo. Falei, me dá.
E aí o que aconteceu? No decorrer do campeonato, alguns jogos eu jogava, né? Sempre de atacante, né? No lugar do Juninho ou do Ramon. E daqui a pouco machucou o Vitor, eu fiquei de fora, eles começaram a jogar, e aí o Vitor machucou, ele pediu para jogar de lateral. Cara, e joguei na boa, não teve problema nenhum. Só que eu sabia que eu tinha condições de jogar de segundo volante, mas eu respeitava, sabe? Sem problema algum. Então, eu não é que eu fiquei magoado e triste, só que eu achei que eu tinha condições de jogar. Mas te meterem umas roubadas, né? Porque, pô, até o contexto da época, né? O Vasco tinha sido campeão brasileiro, né, em 97, aí foi pra Libertadores, começou mal o ano ali, né, tal. E aí, assim, te colocam numa responsa de que a torcida devia estar pé da vida, né, com a venda do Edmundo mesmo. Aí você vai lá, entra com a 10 com essa fria, né, porque, tipo, não era nem a sua posição de origem, a que você rendia mais, e até de lateral, né, você teve que jogar. E aí, de repente, depois, claro, as coisas foram se ajeitando, o pessoal foi voltando, tal, o Juninho estava numa fase sensacional, acho que ajudou a diminuir um pouco aquela pressão também de torcida, né? E aí você, pô, participa do título da Libertadores, né? Histórico dos caras. É alçado a um nível elevado, né? Mas assim, o Vasco tinha como destaque ali, sim, o Juninho Pernambucano, tinha o Ramon, tinha o Felipe, né? Que jogava pra caramba. Vocês foram pro Mundial contra o Real Madrid, né? O Vasco foi, né? Nessa época, nesse meio termo, aí você veio para o São Paulo. Como é que foi essa chegada sua no São Paulo? Como é que foi o interesse do São Paulo? Como que pintou para você sair? A pergunta é, você estava num time que era campeão da Libertadores e o São Paulo estava ali naquela entre-safra ali. Como é que foi para você a chegada do interesse do São Paulo e a decisão para você vir? Então, o meu empréstimo tinha acabado com o Vasco. Eu lembro que o Eurico chegou a conversar comigo, perguntando se eu tinha interesse de dar continuidade. Eu falei para ele, não, eu não tenho vontade nenhuma de permanecer no Vasco. Sou muito grato ao Vasco, porque eu sempre fui verdadeiro de falar. Mas eu estou aqui há 1 ano e meio e eu não tive uma oportunidade sequer na minha posição, eu falei para ele. E eu não tinha problema de ser reserva, mas quando surgisse a oportunidade, eu queria que me desse a oportunidade. Aí o que aconteceu então? Em 98 fizemos aquela campanha então maravilhosa que ganhamos, e aí em 99 ele trouxe o Alex Oliveira e o Paulo Miranda. E ele falou que eu ia ser o 6º reserva, o Antônio Lopes, porque eu falei para ele que eu não queria mais jogar de lateral. Eu falei, professor, não tem problema nenhum. Eu no banco, toda vez que tinha oportunidade que não era na minha posição, ele colocava na frente, eu ia lá e arrebentava com o jogo. Isso, se vocês lembrarem bem, no campeonato que acho que as pessoas acompanharam bastante, que foi o torneio Rio-São Paulo, cara, ele me colocava todo o segundo tempo no lugar de qualquer jogador. Eu ia lá e arrebentava, porque eu estava bem fisicamente, eu estava bem mentalmente, inclusive, no torneio de São Paulo, a nossa classificação para a final foi contra o São Paulo. Eu fiz um gol contra o São Paulo no Morumbi. Eu lembro, viu? 3-1, entendeu? Então eu tava voando, cara, eu tava muito bem. Então não é porque eu não jogava na minha posição que eu deixava de correr, de treinar, de me dedicar, não. E acho que o que aconteceu foi isso. E aí o pessoal... Existia um representante do Roma aqui no Brasil, que eu não me recordo o nome dele. Eu sei que ele era, inclusive, de Porto Alegre, esse representante, né? E a Rosângela, que era uma brasileira, que era braço direito do presidente da Roma, Sensi, conversava muito entre eles. E aí surgiu o interesse do São Paulo. Ele perguntou se eu queria continuar aqui no Brasil, no São Paulo. Eu falei que sim. E eu lembro que quando o São Paulo me contratou, o Capergiani, estava o Capergiani, o preparador físico Carlinhos e o presidente Paulo Amaral, e eles falaram assim para mim, eu tô sabendo que você é da noite, eu tô sabendo que você é boêmio, não sei o quê. Eu falei para ele, olha, primeiro que eu não sou da noite e nunca fui boêmio, e se eu fosse, eu falaria. Aí o Capergiani, não, eu também não quero saber da tua vida. Ele falou assim para mim, olha, professor, eu não tô aqui para me fazer de bonzinho moço, não, tá? E é o seguinte, eu sou muito profissional e eu vou provar me dedicando, porque quem vai para a noite não rende, eu falei para ele. E aí é interessante que eu, né, sempre tive essa coisa comigo de levantar cedo. Minha mãe,
foi costureira industrial muitos anos, e ela levantava às 5 horas da manhã. E até hoje, cara, mesmo de eu ter parado de exercer a minha profissão, até hoje eu levanto 5 horas, 5 e meia da manhã. Então, eu tenho esse hábito de levantar cedo. Só que eu era o primeiro jogador a chegar no São Paulo, em todos os clubes. Eu levava o café da manhã no Vasco, cara. Eu tomava meu café e levava os pães para o roupeiro e para os jogadores que chegavam depois. Então, eu sempre tive. Só que o São Paulo tinha centro de treinamento, eu não precisava. Mesmo eu tendo o meu quarto no centro de treinamento, lá no CT, eu tinha um apartamento, né? Mas eu chegava cedo. E naquela época eu usava calça vermelha, calça amarela, e o Carlinhos, que era o preparador físico, me chamava de Tiririca. Aí ele bateu uma vez assim nas minhas costas, assim, veio da noite, né? Aí eu fui e bati nas costas dele, mas eu dei um tapa, na verdade, né? Eu nem bati, eu lembro que eu dei um tapa nas costas dele. Eu falei, quem vem da noite não rende, né, professor? Eu falei assim pra ele. Aí ele deu risada. Então ele sabia. Pô, vocês sabem, vocês são torcedores, né? Quem é que não sabe o cara que vai pra noite e vive na Gandai? Pô, como é que você vai render que você precisa do corpo? Mas, na verdade, depois eu vim entender que era uma brincadeira, e o Carpegiani, depois que saiu, ele me agradeceu muito. Tô tentando lembrar o supervisor na época, que era uma pessoa muito respeitada no São Paulo, não lembro o nome dele, que também veio me agradecer depois que eles saíram do São Paulo. E era uma época difícil, né? O Anderson acho que já vai lembrar mais dessa época, porque o Paulo Amaral, que era o presidente ali na época, ele tinha tido uma treta ali com o Rogério Ceni, né? E por conta de uma proposta lá do Arsenal e tal, deu um rolo. E foi mais ou menos ali naquele período, eu não tô lembrado, eu tô sem Google aqui, eu tô indo de memória, né? Então eu não lembro, Anderson, se foi antes ou foi depois da chegada do Wagner. Mas o Paulo Amaral ficou marcado muito por esse episódio, né? Com o Rogério Ceni. E aí, Anderson, quando o Wagner chegou, o São Paulo tinha ganho o Paulista, né, de 98 contra o Corinthians. O Raí tinha voltado. Então tinha uma baita de uma esperança ali para o Brasileirão, né? Para o São Paulo começar e tal. E, de novo, não sei se minha memória vai falhar, até os ouvintes aí depois corrijam, mas aí, Anderson, acho que foi em 98 que o Raí depois teve aquela contusão grave, ou foi em 99? Pelo que eu me lembro, foi em 98, hein? Eu acho que até o Wagner pode ajudar, não sei, mas acho que foi em 98 mesmo, durante o Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado. Eu também acho, eu também não estou lembrado, não, aqui, sincero, não lembro muito, não. Eu vou puxar aqui, mas é mais pro ouvinte ver também, que a gente faz aqui tudo na raça, que é sem Google, viu? Tô só na memória. Exatamente. Né? E aí, Anderson, São Paulo começa ali o Brasileirão, né? Tem ali um desempenho meio instável, né? E aí o São Paulo começa a formar um time ali para 99, que aí sim chega nas semifinais ali contra o Corinthians, e aí já tinha o Wagner, né? Já em 99. E aí, Wagner, como é que era o time quando você chegou? Ainda era o Carpegiani, né? O Carpegiani tinha ido bem na Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, estava em alta. E o São Paulo tinha um time bom até, né? Tecnicamente na época, né? Então, eu cheguei em junho de 99, eu peguei os 6 meses com o Carpegiani. Eu aprendi muito com ele. O que eu falo, eu não sou demagogo, não. Eu tive N treinadores, dá para contar na palma de uma mão, treinadores que me fizeram crescer como um atleta profissional, passando aquilo verdadeiramente dentro do campo, que eu pudesse crescer como atleta. Porque a maioria, eu vou falar uma coisa para você, meu filho, não sabe nada, porque para você treinar com grandes jogadores, grandes craques, é fácil. Quero ver você treinar num momento difícil, que não tem elenco, que o time não está muito bem, e você faz jogar. E o São Paulo realmente ele não estava num momento muito bom, né? Eu lembro que o lateral direito era o Jorginho, Márcio Santos, zagueiro. Se colocar no papel, tinha França, Souza, Carlos Miguel, que tinha um elenco grande que não estava jogando titular, cara. Que esses jogadores podiam jogar qualquer clube de titular em qualquer clube do Brasil, né? Então, o que acontece? No São Paulo, naquele momento, o ambiente não estava legal. Isso é uma curiosidade até minha, Wagner. A gente aqui é torcedor, né? A gente não acompanha o dia a dia, né? Talvez com a arquibancada a gente vê um pouco mais assim, mas é dia de jogo, né? A gente sempre fica aqui na dúvida porque fala dessa coisa do clima, né? Do clube.
Claro, muita coisa da política não entra em campo, tal, eles blindam bem. Mas assim, pressão do extra-campo, a gente sabe que atrapalha. Mas isso você acha que assim, depende muito de quem é o elo entre diretoria e o elenco, ou independente disso vazam essas coisas? Porque, por exemplo, era um clima ruim, era um clima pesado no São Paulo nessa época, tinha uma pressão por títulos, né? E assim, você acha que assim, depende muito do dirigente que está ali no clube para segurar essa onda e filtrar um pouco os negócios? Ou independente disso, tipo, quando tem essa pressão muito por títulos, assim, pega no jogador mesmo para quem chega? Então, o que acontece é o seguinte, há poucos instantes eu falei de como eu fui como profissional. Eu peguei uma entrevista do Toninho Cerezo. Porque se você não está jogando de titular, um momento ela vai te aparecer a tua oportunidade. Você tem que estar preparado. Se você tem talento ou não, você tem que se conhecer e ver, poxa, eu tenho qualidade. O que seria importante para mim na hora que eu tivesse uma oportunidade? Tá bem fisicamente. Porque com a qualidade, cara, você vai se ajustando. E às vezes o jogador, assim, eu não vou falar de jogador, eu tenho que falar da minha pessoa, que eu sou a primeira pessoa. Cara, teve jogos que eu não estava legal, sabe? Mas sabe o que eu fazia de diferente da galera? Eu corria, eu dava cabeçada. E aí a pessoa, às vezes, quando é técnico, ele não tá bem no jogo, ele esquece que, independentemente disso, ele tem que correr. Pelo menos se ele mostra vontade, pô, ele acaba se recuperando ao longo do jogo. Ou pelo menos ele mostrou vontade e interesse, tanto para o clube que te contratou, com respeito ao clube, com o próprio treinador e próprio aos seus companheiros. Então, o São Paulo, cara, estava num ambiente horrível. Muita vaidade, muitos jogadores. Aqueles jogadores que eu falo para você assim, que só reclamava, mas não treinava. Porque não estava jogando. Aí falava que o cara era traíra, falava que o jogador não sei o quê, aí uns queriam fazer a panelinha, entendeu? Tanto que no ano seguinte, se for ver o mesmo elenco, saiu 3 ou 4 jogadores e chegou também o Belletti, se não me falha a memória, o Álvaro, que não estava, e o Maldonado lá para frente, enfim. Então, não acrescentou tantos jogadores. Chegaram a sair, Jorginho, Márcio Santos e um outro que eu não me recordo. Mas tava feio. O que aconteceu? O São Paulo, em 2000, começou a jogar bem. Começou a ganhar o Campeonato Paulista. E aí esses jogadores viram que a gente estava jogando bem na Copa do Brasil e eles quiseram vir junto. Entendeu? Aí eles começaram a entrar, jogar aquelas coisas todas, entendeu? Mas o ambiente, cara, por si não. Todo mundo fala do Rogério. Cara, um puta de um cara que eu tive o privilégio de jogar, super profissional. Eu nunca vi aquele cara falar mal, Belletti, Raí, França, né? Teve alguns jogadores esses aí que eu citei, cara, sensacional. Eu nunca vi esses caras reclamar de nada. Eu nunca vi esses caras criar tumulto. Pelo contrário, chegavam, treinavam no profissional e não falavam mal de ninguém. E se embargo algumas outras aí que não vem ao caso, cara, pelo amor de Deus. Só que, cara, o time tava bem. O Fábio Aurélio também, sensacional. O Edu, menino que tava subindo também, sensacional, tá? Que não abria a boca para nada, sabe? Então, tem alguns jogadores ali realmente, desses que eu falei, sensacional. Legal, e o Anderson, até antes da gente começar aqui, o Anderson lembrou bem, né, da fase do Fábio Aurélio e do Edu, né, Anderson? Então, o São Paulo tem sempre essa tradição aí de formar bons jogadores, né? E em 2000, a gente estava nesse momento que o Wagner disse, vinha de uma base já montada em 99. Em 2000, o time engrena no Campeonato Paulista, né? Faz ótimos jogos, principalmente no mata-mata, semifinais contra o Corinthians, depois nas finais contra o Santos, acaba sendo campeão. O que a gente estava até conversando antes de começar o nosso TriCast, exatamente isso, a forma como aquele time conseguiu encaixar, né? No futebol a gente usa muito essa palavra para aquele time que às vezes nem é o melhor, não é o mais técnico, embora esse fosse realmente muito técnico, mas o time encaixa, aí começam a vir os resultados, aí você entra naquele círculo virtuoso, né? Naquele ciclo virtuoso de vitórias,
de boas notícias, de boa repercussão e jogadores aparecendo e tal. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu naquele período de 2000, né, Wagner? Principalmente da semifinal do Paulista para frente. Sim, sim, é o que eu falo, porque o pessoal viu que o time começou a jogar bem, realmente. E a gente, o Rogério, cara, para mim foi um dos melhores jogadores que eu joguei a nível profissional. É um cara que sabe fazer a leitura do grupo, sabe fazer a leitura de muitas coisas. E ele ficou quieto, ficou na dele e fechou os olhos, mas a gente percebia, entendeu? Porque, como eu falei, muitos estavam querendo conquistar e chegar, principalmente, como eu falei, Edu, o Fábio Aurélio, o Belete, que tinha acabado de vir do Atlético Mineiro, o próprio Edmilson, cara, que acabou o Liverpool achando uma posição para ele de zagueiro, que ele, a torcida pegava muito no pé dele, né? E, enfim, então a gente tinha um elenco muito bom, mas era difícil, porque existia essa cobrança dos anos anteriores do São Paulo, que não tinha um título importante, né? E também o elenco era dividido, não era um elenco assim bom de trabalhar, não. Tinha uma dupla, né, muito comentada na época, né, Ricardo, que muitos chamavam de dupla vovô, que era o Raí e o Evair nesse time de 2000. É verdade, o famoso Evair Chorão. Os dois, né, que conseguiram ainda os últimos títulos ali de expressão, né, que foi o Paulista contra o Santos. E, cara, eu como torcedor já na época, assim, eu gostava muito de ver no meio-campo do São Paulo, quando jogava você, o Maldonado, o Raí e o Marcelinho Paraíba. Assim, o Edmilson já um pouco mais de zagueiro ali, né, nessa época. E para mim essa formação era ideal. E assim, você, cara, eu via muito como até um amigo meu, o Rodrigo Molina, que ele até falou pra gente aqui num papo antes, que assim, você era um volante muito moderno pra época, porque você saía bem pro jogo, você tinha bom passe, você tinha drible, né? E você armava também, né? Como o volante hoje moderno faz. Na época não era comum, né, Wagner? Então, você falou do Maldonado, mas assim, para mim, que jogava do lado, um grandíssimo craque, um grandíssimo jogador, a gente tinha um pouquinho da característica muito parecida. Porque ele não era um roubador tão de bola como o Alexandre e como o Axel. Quando eu jogava com o Alexandre ou o Axel, eu tinha um pouco mais de liberdade, porque eu sentia segurança, porque os dois vinham para o combate. Então isso, para mim, me favorecia mais. Tá? E quando eu jogava com o Maldonado, eu sentia que eu não podia já me soltar mais, tanto, porque ele não era um roubador de bola. Ele tinha uma técnica também igual a minha, avançada, mas assim, de não roubador de bola. Então é ruim quando você joga com duas características igual, né? Mas você frisou bem, cara, o nosso time ali era um time que tinha tudo para dar sequência, tanto na Copa do Brasil e no ano seguinte, se viesse a Libertadores, mas enfim, né? Que é difícil você montar a equipe da sequência, né? E tanto que se você lembrar, que você, claro, que lembra, você, o Ricardo e o Anderson, todos os jogadores daquela época foram jogar em clubes internacionais, tirando o Rogério Ceni, todos. Verdade, verdade. Todos. E aí, naquele período ali, assim, o time voando, você fisicamente, tecnicamente muito bem, São Paulo com moral já, porque ganhou o Paulista. O Anderson estava lembrando aqui a semifinal da Copa do Brasil, porque o São Paulo chegou bem. A gente pegou o Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores, né? E a gente bateu neles lá, no Morumbi e lá, né, no Parque Antártica. Aquele famoso jogo do gol de letra do Raí, mas que o primeiro gol do jogo foi seu, né? Nesse jogo da volta, né? Eu falo até que o primeiro jogo, que foi no Morumbi contra o Palmeiras, eu lembro que a gente saiu ganhando de 1-0, eu só não lembro quem fez o gol. E eu tinha mania de sair quebrando desde trás, lá de trás. E aí eu tinha perdido a bola, cara. Aí o Palmeiras foi lá, fez o gol de empate. Aí eu lembro que eu comecei a tocar na bola, a torcida São Paulina começou a me vaiar. Mas eu nunca me escondi, eu não tenho medo de errar, entendeu? Eu fui lá, eu lembro que tinha sido uma falta, eu peguei a bola, já toquei pro Pimentel depois de alguns minutos, o Pimentel foi, cruzou e ganhamos de 2-1. Então, quer dizer, eu falo para você que aquele jogo, para mim, foi mais importante do que o do Parque Antártica, porque eu não me omiti por ter falhado, né? E o Palmeiras ter feito o gol de empate,
entendeu? E a torcida achando que eu ia me omitir, ficar quietinho, que eu não ia querer mais a bola. Não, pedir a bola novamente, porque eu falo o seguinte, é o que eu gostava de fazer, né? Eu amava muito aquilo que eu fazia de jogar futebol e era remunerado por isso. Quer profissão melhor que isso? Você fazer aquilo que você ama e ganhar por isso? Tal. E aí, claro, eu acho que veio então a consagração com esse gol lá no Parque Antártica, né? Fazendo gol e ganhando de 3-2 deles, né? Isso para mim ficou para a história. E infelizmente, cara, era o principal objetivo, era o título, né? A gente E aí, né, Ricardo? Isso. Perdão, Ricardo, eu Imagina. só queria dizer o seguinte, é óbvio que o jogo do Morumbi, como você disse, teve uma importância grande para você, Wagner, por conta do que aconteceu ali durante os 90 minutos. Só que o jogo do Parque Antártica é aquele jogo que o torcedor olha, tenho certeza que o Ricardo pensou por aí também, fala, a gente vai pro título. O jogo ali, como o Ricardo disse, o Palmeiras tinha um time muito forte, né, atual campeão da Libertadores. A gente vai lá dentro do Parque Antártica, ganha por 3-2. Você joga muito, para mim, assim, esse jogo foi um dos seus melhores com a camisa de São Paulo, se não tivesse sido o melhor. Faz gol de letra, teve pênalti não marcado. Enfim, São Paulo jogou muito naquele dia e dava total impressão que esse time ia para o título mesmo, que seria muito difícil alguém conseguir bater de frente com o São Paulo depois desse jogo, que é aquele jogo que no mata-mata dá muita moral pro time, né? Cara, e como o Cedeira, né, que era o árbitro, né? Isso. Ele errou demais, cara. Muito. Ele errou demais, errou muito. Eu lembro até que no gol do Rogério, né? Inclusive, eu acho que eu não lembro se era o Rogério que estava na bola, que eu estava disputando a bola com ele de corpo, ou o lateral esquerdo do Palmeiras na época lá que estava. Ele deu falta, cara, e eu não fiz nada. O Cedeira, ele estava errando demais. Aí o Rogério, por felicidade, foi lá e fez um belíssimo gol no nosso Rogério. Mas assim, nosso time, cara, estava imbatível. O time estava bem, é o que eu falei. O time engrenou, o time se encaixou, sabe? Aí, até que foi bom essa posição pro próprio Edmilson de zagueiro. Acertou a posição dele, tanto que ele chegou na seleção com essa posição, né? Porque quando ele jogava de volante, ele era muito afoito. Ele vinha de primeira, levava o drible, fazia muitas faltas, aquela coisa toda. Então acertou ali para ele. Então, eu acho que faltava aquele encaixe. E sem falar uma coisa tão importante, a recuperação do Rogério Pinheiro, cara. Foi fundamental pra gente. A recuperação dele. Foi fundamental. Que era a dupla, né? Era Rogério Pinheiro e Edmilson na zaga, né? Porque acertou, porque o Wilson tava falhando muito, cara. Tinha o Paulão também, que tinha sido contratado, né? E o Wilson não estava num momento ruim, não estava num momento bom, né? Infelizmente, estava com os problemas lá, particulares dele lá, que estava atrapalhando um pouco ele lá. Paulão que a galera lembra pelo desmaio só, né, Anderson? Que mancada, né? No dia da apresentação. Que momento, hein? Que momento. É um dos grandes memes da torcida São Paulina, esse aí. Mas, assim, a gente já falou aí sobre esse primeiro semestre de 2000, né? Com a forma como o time foi evoluindo. E desde que a gente anunciou aqui no Arquibancada a participação do Wagner, uma grande pergunta rondou nossos posts, nossos WhatsApps, enfim, que foi a questão da saída do Wagner. Então, eu vou deixar para você, Ricardo, por favor, tenha a honra de fazer a pergunta do Tricast. Não, acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né, Wagner? O que aconteceu? Porque, assim, todo mundo lembra que a gente estava voando, e como você bem falou, né, a gente estava ali se sentindo muito bem para ganhar o título. A gente pega o Cruzeiro para a final, né, a gente define o confronto e aí descobre que você não vai jogar. O que aconteceu naquele período? Como é que foi a situação? O que motivou a sua saída? Então, eu acho que ela já começou quando a contratação do Levi Cooper. Levi Cooper tinha vindo do Cruzeiro, né? E no dia da apresentação dele, que ele levou a gente para a reunião, todo mundo, depois da reunião, veio cumprimentar, eu fui cumprimentar ele e ele nem me cumprimentou. Ele falou, você tem que decidir qual posição você quer jogar. Eu falei, professor, minha posição é volante. Só que se o clube, né, precisa, eu vou jogar. Só que, já que o senhor me deu essa oportunidade,
fica ciente que eu não jogo de lateral, só vou jogar de segundo homem pelo lado direito. Então já criou do nada aquela coisa, porque depois eu fiquei sabendo, obviamente, que ele queria o Ricardinho, o meia, o volante do Cruzeiro. Porque ele falava que eu não chegava ao gol, que eu não chutava, que eu não marcava direito. Enfim, ele tinha a sua preferência, como vários treinadores têm, né? E a gente tem que respeitar. Nós fomos jogar um jogo da Copa do Brasil, lá na terra do Rogério Ceni, Sinop. Então, assim, gente, a galera sabe aí que quando você vai jogar assim, que dificilmente vai jogar numa cidade assim, que não tem tradição do futebol, né? E que raramente um time de altíssima expressão, né? A nível internacional, não só nacional, vai voltar a jogar nessa cidade. Então, poxa, quantas vezes um time grande foi jogar lá na terra do Rogério Ceni e jogar o campeonato da Copa do Brasil em Sinop? Dá para contar na palma da mão. Acabou o jogo, nós ganhamos esse jogo lá, acabou o jogo, fomos, né, para jantar, tal. Aí a comissão técnica acabou indo lá para casa do Rogério. O Rogério tinha convidado todo mundo, só que muitos estavam cansados, não quiseram ir, tal, ficamos. Então, Sinop era uma cidade muito pequenininha e o hotel, a janela dava na calçada, né? E aí eu lembro que foi assim, acabou o jogo e tava muitos torcedores lá fora querendo autógrafo, camisa, aquela coisa toda. Eu peguei e convidei uma senhora que tava ela, a filha dela e a irmãzinha, tá? As duas filhas dela pequenas, e levei lá para dentro do hotel e fui nos quartos, peguei uma camisa e fui nos quartos, pegando a assinatura e tal. E aí nisso, o dono do hotel, ele tava do outro lado da rua, nem sabia quem que era. Ele veio, ele bateu na porta grande assim, forte. Não pode entrar ninguém, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, primeiro, o São Paulo pagou tudo, não deve nada pra você. E segundo, você tem que ter educação. Ele começou a falar e eu mandei ele lá pro cacete, cara. Mandei ele mesmo. Falei, me respeita. Eu vou chamar você. Eu falei, você chama quem você quiser. Tô cagando e andando. Vai lá e manda chamar. E nisso eu fiquei segurando essa senhora, as duas filhas dela, e lá com camisa autografada. Tava dentro do quarto lá. Nós estávamos 8 dentro do quarto. 8. Só não vou dar os nomes aqui, mas nós estávamos 8 dentro do quarto. E tinha um representante da delegação que era um coronel, não lembro o nome dele. Aí ele chegou, bateu na porta e tal. Ô, Wagner, o que tá acontecendo? Ô, major, né? Ô, comandante, não tá acontecendo nada. Pô, eu peguei, tá aqui a mãe, a filha, com as duas filhas dela e trouxe pra dentro pra dar autógrafo, pra 5, uma camisa não tem nada demais, eu acredito, né? Eu Criança sei. e tudo, né? Eu sei. Tá, mas esse cara vem batendo aí, fazendo esse escândalo aí, não tem educação, que não sei o quê. E aí ficou nisso. Beleza, tal, vambora. E como eu falei, eu gosto de chegar cedo para treinar, para concentrar. Eu sempre fui o primeiro a chegar, eu gosto. Aí, como eu já tinha sido o primeiro a chegar, o Levi Cooper bateu na porta. Lembra, esqueci de falar, eu pulei. Aí eu lembro que o Major entrou dentro do quarto, que foi legal. Eu vi neguinho entrando debaixo da cama, neguinho entrando dentro do guarda-roupa, neguinho entrando dentro do banheiro. Cara, eu não vou dar o nome porque ele sabe o que eu tô falando, esses caras sabem. Ninguém deu a cara pra bater, todo mundo. Eu não sei como coube lá 3, 4 debaixo da cama, o outro dentro do guarda-roupa, dentro do banheiro, mas foi legal, enfim. Beleza. E aí, né, no jogo do sábado, do final de semana, o Levi Cooper vai e bate na porta, assim. Pois não. Falou assim, ó, olha como o Levi falou comigo, ó, pega tuas coisas e pode ir embora. Eu falei, mas por quê? O que eu fiz? Você sabe o que fez. Eu falei, eu sei o que eu fiz? O que eu fiz? Porque você fala, não interessa, pega tuas coisas e vai embora. Falou assim, desse jeito comigo. Eu falei, tudo bem, vai embora. Peguei minhas coisas e fui embora. Aí eu não sei se realmente teve essa conversa ou não teve essa conversa, que aí nenhum jogador ali que estava assumiu. Alguns falaram que assumiu, mas eu não estava. Eu não sei até hoje se assumiram ou não. Falando, não, eu também estava, tal, não sei o que, e não aconteceu nada. Para mim não teve problema, eu fiquei quieto, não sei o que. São Paulo jogou 3 jogos e levou 3 borrachadas. Perdeu os 3 jogos. E aí o Paulo Amaral me chamou para uma reunião e o Levi Cooper falou, meu conterrâneo, porque o Paulo Amaral ele foi diretor do Banco do Bradesco do Paraná. Meu conterrâneo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vai perguntar para ele.
Ué, me tirou do time? Aí falou, ó, aí pro Paulo Amaral, claro que eu falei que tava todo mundo dentro do quarto, não fiz nada, entendeu? Apenas levei gente lá dentro do quarto para tirar foto, dei a camisa autografada, falei tudo o que aconteceu. Aí, o que aconteceu? Não, calma, a gente precisa de você. Aí o Livy Cooper, não, pode mandar eu embora, porque é melhor mesmo, todo treinador mesmo que sempre vai embora, aquelas coisinhas. Eu falei, professor, vamos fazer o seguinte, não precisa mandar o senhor embora, eu vou embora, eu vou voltar pro Roma, meu passe é do Roma, e eu vou continuar empregado, não precisa do São Paulo mandar você embora. Aí o Paulo Amaral, não, calma, meu conterrâneo, não é assim não, vamos contornar tudo, a gente tá querendo aqui que você continue no São Paulo, aquela historinha do Paulo Amaral. Eu lembro que falei assim pro Paulo Amaral, eu vou ser sincero, eu não tenho vontade mais de ficar aqui com ele, mas a gente vai fazer um acordo aqui, eu vou fazer com você. Faltava praticamente lá um mês e meio para 2 meses para acabar, né? Porque demora o Campeonato Paulista, né? E para os jogos finais ainda, e tinha a Copa do Brasil. Falei, se o São Paulo não for campeão paulista, você não precisa pagar esses 2 meses que faltam para terminar o contrato aqui. Combinado? Falei, não precisa, não, tô te dando minha palavra, eu não preciso. Você não precisa me pagar o salário. Dito e feito. Só que era bucha, né? O São Paulo jogou os últimos 3 jogos antes de se classificar fora, contra o Guarani, um time do interior que eu não me acordo, e contra a Portuguesa Santista também, que estava num momento bom. O São Paulo tinha que ganhar os jogos para classificar entre os 4 para poder jogar a final do Campeonato Paulista. Ganhamos todos, meu amigo. Fomos campeão. Pois é. Eu assumi essa responsabilidade, cara. Eu não tinha medo. Cara, você ficou como, tipo, bode expiatório de uma situação que não era grave. Não era grave. Não tinha o porquê ele ter feito isso comigo, entendeu? Não tinha. Porque eu sou muito homem de falar, cara. Já se passaram muitos anos. Não, eu errei e aquela coisa toda, eu fiz isso. Não fiz, cara. Eu sou sincero falar pra vocês, do fundo do meu coração. Eu não errei. Se um dia, que eu não quero dar nome aqui, se pudesse se tivesse coragem aqui de falar o que aconteceu, eles vão falar a mesma coisa que eu falei. Eu não errei com nenhum. Não errei. E você acha que, assim, teve esse lado, claro, do Livy Cooper que exagerou, né, no lado disciplinar e tal, e também teve uma omissão aí do Paulo Amaral, da presidência, de também bancar você, e porque era um momento de renovação, né, ou de contratação sua, né? Sim, assim, o que acontece? O São Paulo, como eu disse, o São Paulo tinha contratado esses últimos 3, 5 anos, gastado muita grana. E todos os jogadores que eles trouxeram, cara, não tava jogando. E o único jogador que ele trouxe foi eu. E quem começou a jogar mesmo, assim, de diferente, fui eu. Entendeu? Então, assim, não tô falando que eu era o melhor jogador, não é nada disso. Eu tava realmente no meu momento excepcional da minha vida, da minha carreira, tá? Tava muito confiante. E tava dando certo, sabe? Então, eu acho que o salário dos jogadores era muito alto e ele tinha que se desfazer desses outros jogadores, né? E qual clube que queria assumir esses outros jogadores? Entendeu? Então, para ele realmente... o São Paulo quis me contratar, mas a proposta do São Paulo, do Paulo Amaral, não teve, na verdade. Entendeu? Não teve. E ele até foi infeliz com uma fala que ele teve, né, com o meu irmão, que era o meu representante naquele momento. Ele falou assim pro meu irmão, que o São Paulo tinha me feito. O meu irmão, muito educadamente e inteligente, respondeu, não, quem fez o Wagner foi minha mãe. Vocês deram oportunidade para o Wagner e o Wagner demonstrou o talento dele aqui jogando no São Paulo. Cara, complicado, né? Você vê como, assim, o clube fica em segundo plano, né? Porque é muita questão, assim, de ego, né? De posicionamento de um ou de outro, né? E sim, o Paulo Amaral, na época, já tinha tido, como eu falei, né? Aquele problema, ou teve depois, não vou lembrar, mas com o Rogério, né? Aí tem esse episódio, tudo por birra, tudo por questão de talvez ego, né? E o São Paulo que acabou se dando mal, né? Porque você acabou também, né? Você acabou saindo num momento de auge que você tava para disputar uma final de um torneio nacional que, pô, sendo campeão ali
o São Paulo e você iam estar muito, né, em alta, seleção brasileira e tudo, né, vindo torneios ali fora. O São Paulo voltaria para uma Libertadores depois de alguns anos. E, cara, tudo se desmanchou, assim, de um jogo para o outro, né? Porque pra gente que estava ali acompanhando de longe, torcedor, a gente, assim, saiu de uma semifinal com o Palmeiras feliz da vida, né, Anderson? E Sim. por uma final desmoronou tudo, né? Exatamente, até só para salientar essa última parte que o Wagner contou aí, é um bastidor interessante que eu sinceramente não tinha ouvido em lugar nenhum. Mas o São Paulo então não chegou a fazer para você, Wagner, nenhuma proposta para você ficar, nem de renovação do empréstimo, ou que fosse uma proposta para comprar seus direitos lá junto à Roma, não teve nada disso então? Assim, não é que não teve. Vamos supor, tá? Eu ganhava lá 500 mil. E aí o Paulo Amaral, né? Tô dando um exemplo. O Paulo Amaral ofereceu para o meu irmão 500 mil, mas não 500, mais 500 mil ao mês, que seria aí 1 milhão, dando um exemplo. Foi 500 mil dividido em 12 meses. Aí você pega 500 mil dividido em 12 meses, entendeu? É assim, eu nunca queria saber o que o Raí estava ganhando, porque o Raí era um grande ídolo e sempre vai ser para a história, porque ele fez por merecer. É assim a vida, a gente não tem que olhar o que a pessoa ganha, o que faz, entendeu? A gente tem que fazer o nosso papel. Mas tinha muitos outros jogadores que também não veem um caso, mesmo estando no banco, mas se eles fizeram um bom contrato com o São Paulo, porque eles fizeram história no outro clube, entendeu? Então também eles eram merecedor daquilo. Só que eu só achava que o São Paulo tinha que me valorizar. Porque o que acontece? Eu lembro que o Arsenal veio para ver o Edmilson. Só que para você jogar na Inglaterra, você tinha que jogar primeiro na seleção. E acabaram gostando de mim também. Então tava tudo assim praticamente, né, certo, arranjado. E eu lembro que, poxa, aí eu jogo o primeiro jogo da semifinal contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Vamos lá, ganhamos de 3-0 de novo, né? E aí já não joguei o segundo jogo de volta. Já estava em Londrina, né? Aí eu escutei uma entrevista do treinador. O Wagner vai fazer falta? Quem entrou no meu lugar foi o Simplício. O Levi Cooper respondeu, vamos ver depois do jogo. Pô, por mais que eu não joguei aquele jogo, nós tínhamos ganho de 3-0 em casa, cara, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, para classificar, no mínimo, tinha que fazer 4 ou 3 para ir para os pênaltis. Então, dificilmente o São Paulo ia perder. Aí, em compensação, ele já pagou pela boca dele, que os jogadores da final estavam, né? Que foi o primeiro jogo. Eu só ficava sabendo que a torcida, cadê Wagner? Quando eles empataram com o Cruzeiro 0-0, né? Quer dizer, foi uma pena, cara. Eu tô no livro do Rogério Ceni, o Rogério até hoje não entende, e o Levi Cooper saiu pelo mesmo motivo que eu, entendeu? Se ele tivesse brigado por mim, eu teria brigado por ele também. Eu acho que ele ficou com aquela vaidade dele, e enfim, ele queria o Ricardinho. Que no fim acabou não vindo também, né? Porque pro torcedor mais jovem aí não é o Ricardinho do Corinthians, é o do Cruzeiro, né? Que era meia na época, né? E, enfim, o contexto foi assim, foi uma das derrotas mais doídas, né? Da história do São Paulo, porque o São Paulo fez 1-0 no Mineirão, no jogo de volta. Eu lembro que eu fui no jogo de ida no Morumbi. Então na volta o São Paulo faz 1-0 com o gol do Marcelinho Paraíba de falta, um golaço. O São Paulo jogando bem e tal. O Cruzeiro empata, e o empate era nosso, porque o São Paulo tinha feito um gol fora de casa, estava tudo bem. Até os últimos minutos de jogo ali, aí tem uma bola recuada pelo Axel, que acaba saindo ali do controle do Rogério Pinheiro, né, porque foi mal recuada, e aí ele acaba fazendo a falta, expulso, e sai o gol do Cruzeiro no finalzinho, quase no último minuto, né. É uma das derrotas mais doídas, né, que o torcedor de São Paulo tem, e finalizou assim a sua passagem pelo São Paulo, né? Aí depois você foi para o Celta, lá de Vigo, né, da Espanha, teve um desempenho muito bom, você chegou num momento muito bom, seu técnico e físico, você teve destaque, você chegou aí para a seleção, né, você jogou Copa das Confederações, 2001, teve um momento bom, você ficou 4 anos na Espanha, né? Sim, na verdade, assim, o Celta... Primeiro que, aí o que acontece? Até antes de falar da minha ida para o Celta. Eu não queria mais voltar para a Europa. Tá?
E o Corinthians fez uma baita proposta ruim, não vou nem falar boa, uma baita de uma proposta ruim, que era o Bebeto de Freitas, que estava lá como diretor, né? E só voltando um pouco, eu acho que naquele momento que faltou para o São Paulo também ter um diretor à altura do São Paulo. Naquele momento ele não tinha um supervisor à altura, né? Mas aí vamos lá. E aí o único time que ofereceu realmente e um pouquinho mais do que eu queria era o Grêmio. E para você ver como são as coisas. E eu não fui pro Grêmio. Por que eu não fui pro Grêmio? Quem que era o treinador do Grêmio? Antônio Lopes. E o Antônio Lopes, naquele momento, não quis me dar a oportunidade de volante. Mas aí ele falou que lá eu ia jogar de volante. Mas eu não quis ir, cara. Não por vaidade, aquela coisa. Primeiro que eu não queria sair do São Paulo e de São Paulo, né? E aí eu falei, bom, já que eu não tenho escolha, eu vou realmente voltar pro Roma, e do Roma eu fui pro Celta. E o Celta, eu posso te falar realmente que eu consegui chegar à seleção. Mas foi uma outra decepção, porque fui convocado para jogar como quarto homem no meio campo. E aí chegando lá, eu acho que faltou também uma grande falta de respeito comigo, inclusive com o jogador da posição, que não me recordo lá quem era, e que eu joguei pelo lado direito como ponta, que não tinha nada a ver comigo, né? E aí eu já não quis mais jogar, eu também mandei o Leão lá para aquele lugar, eu falei que baita sacanagem fizeram comigo, me deixasse em casa, ou em casa lá no Celta, né? E que estava eu, o Vampeta no banco. Tava jogando Leomar e Rockenbach ainda. Leomar, com todo respeito, o Rockenbach era o capitão ainda da seleção. Esperar o quê? Né? Então eu acho que eu não dei sorte, porque também quem estava lá como auxiliar da seleção era o Antônio Lopes. E não sei, cara, não sei te dizer, não sei. Eu acho que era uma sina isso aí, cara, perseguição, né? Mas enfim, foi tudo que tinha que acontecer, aconteceu mesmo. Não, mas você teve uma boa carreira, cara. Você foi muito bem. E até a gente falou aqui, né, Anderson, antes de começar, né, a gente comentou até um episódio que eu lembro da época, que rolou um papo, né, depois do Celta, né, dessa época aí, 2004 para 2005, tinha rolado um papo que você pudesse estar acertando com o São Paulo para voltar, né? E o São Paulo estava já armando o time para ir para a Libertadores de 2005, lá com aquele elenco todo que foi campeão, né? Anderson, você lembra um pouco dessa história aí, até para a gente poder perguntar para o Wagner? Lembro, então. Eu lembro que aí, 2005, era uma situação até semelhante a 2000, porque, de novo, o time tinha encaixado, ganhou o Campeonato Paulista, que naquele ano foi por pontos corridos, e começava também a ir bem na Libertadores, né, que é a paixão do torcedor de São Paulo. Infelizmente, o Wagner não teve a oportunidade de jogar uma Libertadores com a gente, né, que é realmente, Wagner, inclusive fica o convite, né, se um dia, passando toda essa pandemia, você puder assistir um jogo do São Paulo aqui na Libertadores, cara, você vai ver que é realmente uma atmosfera incrível. E aí, assim, quando a gente estava em 2005 nessa situação, o time subindo, e vem essa possibilidade do Wagner voltar, né? Tava conversando com o Ricardo aqui antes, a gente, alegria, né? Falou, um dos melhores volantes que a gente viu naquele momento, naquele time de 2000, e teria a oportunidade, voltando para o São Paulo, de apagar aquela imagem ruim que ficou, né? Porque realmente o São Paulo perde a final de 2000, todo mundo, como você disse, tem essa imagem, cadê o Wagner, né? Se o Wagner tivesse, acho que teria sido diferente e tal. E aí, em 2005, aparece esse boato, né? Essa possibilidade de você voltar para o São Paulo. E realmente essa conversa, como que foi e por que acabou não rolando? Não, essa conversa teve. Inclusive, eu estava até no centro de treinamento, eu estava no CT lá da Barra Funda, né? E assim, claro, eu já estava com uma lesão no joelho esquerdo, né? E eu não sabia se eu ia ter mais condições realmente de voltar a exercer minha profissão. E aí eu tinha conversado com o supervisor naquele momento, era o baixinho, como que é o nome dele? Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha. Isso, e o médico Sanches, enfim, com toda a comissão ali da fisioterapia. Só que não dava para me recuperar o joelho ali, até por causa da pressão, né?
que realmente o Wagner se ia voltar, não ia voltar, e se o São Paulo também não tivesse naquele momento, como é que seria? Ia criar uma expectativa muito grande, né? Então, a gente chegou a conversar que eu poderia ir para o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro estava interessado em mim, eu ia fazer um contrato de 6 meses, eu ia recuperar o joelho, recuperando o joelho, fazer um contrato de 6 meses eu voltaria para o São Paulo. Mas realmente não consegui, fiquei 3 meses realmente treinando de 2 a 3 períodos em tratamento intensivo lá no Atlético Mineiro com o Rodrigo Lasmar, que era o médico, né? Que é o médico até hoje do Atlético Mineiro, mais ainda o Eliotti, que era o da fisioterapia, o responsável lá, o físio. E, cara, eu sofri muito esses 3 meses lá tentando recuperar, e aí quando eu saí para campo para treinar com a bola, correr, chutar, e comecei a mancar e a dor era intensa, aí realmente eu encerrei minha carreira. E você era novo ainda, você tava aqui com 31, 32, por aí? 30 anos, 30, cara. Não, eu tinha muita lenha para queimar. E como eu vi o elenco do São Paulo, né, que estava num momento também bom, cara, eu vi que, poxa, eu ia encaixar certo, porque é gostoso quando você chega num elenco bom, né, e num time que está motivado, que está ganhando jogos. E para mim também, eu lembro que ficou uma coisa, como você falou, Ricardo, Anderson, cara, as pessoas acham que eu abandonei o São Paulo. Eu não abandonei o São Paulo. Quem é que não queria jogar? Estava num momento muito bom. Eu lembro que os comentaristas, narradores falando, precisa convocar o Wagner. A imprensa, o Felipão mesmo. O Felipão foi na mesa redonda, falou que naquele momento o melhor jogador do Brasil em atividade era eu. Né? E era mesmo, cara. E era mesmo. Você tava voando, pra mim era seleção brasileira certo ali, aquele segundo semestre ali, o ano inteiro, né, de 2000, você tava muito bem, e, cara, foi uma pena mesmo, e assim, é legal esse ponto que você comentou, porque tem torcedor que realmente não lembra, já faz muito tempo, 20 anos, tem muita gente que na época também não acompanhou a fundo a história, e é legal você ter falado isso, né, não partiu de você a vontade de sair do São Paulo, né, foi todo esse contexto, né. Eu falo para todo mundo assim, Ricardo, o que é que marca um jogador no clube? É títulos, é fazer história. Agora, você acha que eu ia querer sair do São Paulo, aonde eu cresci vendo o São Paulo jogar, né? Pô, eu tive a oportunidade, desde a época do União São João de Araras, de ter jogado contra o São Paulo, no tempo mais glorioso do São Paulo, quando ele foi campeão da Libertadores, campeão mundial, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, jogando contra, cara, e eu via aquela seleção. O treinador era o Tele Santana, o melhor treinador que o Brasil já teve, na minha opinião, né? Então, quer dizer, quem que não queria jogar no São Paulo? E ainda mais sabendo do título que o São Paulo não tem até hoje. Poxa, tava nas mãos, né? Tava nas mãos. E dos treinadores que você teve, assim, qual que foi, assim, você já mencionou um pouco aí, mas qual que foi o melhor treinador que você teve na sua carreira, assim, na sua vida? Assim, o melhor não, eu posso dizer que muitos treinadores eu aprendi. Eu posso falar do Ladeira, eu posso falar do Jair Pisserni, posso falar do Lula Pereira. Todo mundo, assim, eu aprendi. Quem mais? O próprio Capelgiani, né? Victor Fernandes, o treinador espanhol. Antônio Lopes tinha um método de treinar, e poucos, mas foram esses aí que eu aprendi muito na minha carreira. Muito bom. Legal, Wagner. E assim, lógico, você estava falando dos jogadores da época, a gente falou bastante do time de 2000, do São Paulo, e você, claro, né, durante todo o tempo de carreira, teve grandes, tanto adversários quanto jogadores no seu elenco. Queria que você falasse também aí do melhor ou dos melhores que você teve a oportunidade de jogar tanto junto no seu time, como também contra. Olha, contra, que eu falo, eu sou um cara muito privilegiado mesmo de ter participado de 2 campeonatos mais difíceis do mundo, onde estavam os melhores jogadores, tanto italiano como espanhol. Eu falo o seguinte, quando você joga no Real Madrid, é fácil, jogar no Barcelona é fácil. Agora, jogar num clube assim que não é de tanta tradição e que você consegue ganhar o campeonato lá
Espanhol, Copa do Rei. Pô, tem que ser craque. Pra mim foi o Djalminha. O que esse cara fez no La Coruña é um absurdo, cara. É um absurdo. O que ele fazia não tinha pra ninguém. É incrível. Um cracaço de bola mesmo, na minha opinião. Agora, assim, do meu lado, assim, eu tive grandes jogadores, desde a época do Santos, do Vasco, do São Paulo. O que eu costumo dizer é o seguinte: quando você joga num clube grande, sempre vai ter um jogador ou outro que ele vai se destacar. Por exemplo, no Santos era o Giovani. No Vasco, mesmo não jogando como titular ou entrando, que veio de contusão, teve dois que, para mim, que foi tanto o Juninho Pernambucano como o Luizão. Além de dois grandíssimos jovens, Felipe e Pedrinho, cara, incrível. O menino com 20 anos parecia que tinha 30 anos de bola, né? Aí eu chego no São Paulo, poxa, não era jogador de linha, mas, cara, era o Rogério Ceni, sem falar o Marcelinho Paraíba, que tava fazendo gol, a torta direito. Então, quer dizer, na minha opinião, assim, teve vários. Eu não tô em cima do muro, não, tá, gente? Eu tô falando assim, né? Na minha opinião, que foram esses jogadores assim que eu lembro que marcaram muito pra mim. Além do mestre Raí, né, cara? O Raí jogando de primeira era um absurdo, cara. É um absurdo, cara. Dava bola nele, sabe? Do respeito que os adversários tinham, devolvia redondinha, não dava uma bola quadrada. O mestre era sensacional. O mestre Raí é fora de série. Realmente, sem você falar, jogou numa época aí. Desculpa, viu, Anderson? Desculpa, sem falar do França, hein? Como fazia gol essa criança? Matador, né? Meu Deus do céu, como fazia gol esse menino, hein? François. Fazia gol fácil. Meu Deus do céu, desculpa ter te cortado. Não, imagina, né? Eu ia falar só que realmente você teve realmente um privilégio, né, de jogar com grandes jogadores, tanto no Brasil quanto no exterior também, na Itália, na Espanha, enfim. A gente até entende, não ficou em cima do muro, não, é que realmente é difícil escolher, muita gente boa. Uma pergunta que eu queria fazer, Wagner, até já citando algumas coisas que você falou, exatamente sobre a sua contusão, né? Você acaba a carreira muito cedo, e eu queria saber se naquele momento não levantaram, né, alguma possibilidade de algum tipo de tratamento, alguma cirurgia, enfim, algo para fazer você estender um pouco a carreira, ou se foi você mesmo que, vendo a sua situação, falou, não, melhor parar porque não estou aguentando? Então, a nível nacional e internacional, eu tive nos melhores médicos do mundo, né, de joelho. Só que o meu problema, na verdade, era cartilagem, cartilagem, né, até hoje, artrose, grau 4. E assim, não teve jeito, eu queria ainda dar continuidade na minha carreira, mas não foi possível. E teve médico, que eu também não vou citar nome, e queria colocar prótese já em mim, com 30 anos. Não é mentira, não, e médico conceituado, tá? E conheci um médico a nível nacional e internacional, aqui o doutor Alexandre Queiroz, deu o diagnóstico certo da minha lesão, junto com a Márcia Uchoa, aquela médica aí de São Paulo de cartilagem, e tudo que eles falaram para mim veio acontecendo durante esses 17 anos que eu deixei de exercer, tá? Então eles falaram, você tem que sempre estar fortalecendo, né, o teu joelho, porque a tendência é realmente daqui no máximo lá com, 55 a 60 anos a colocar uma prótese, mas até lá tem muito chão ainda. Quanto mais eu fortalecer e cuidar até de não ganhar o peso, né, de fazer os exercícios certo, eu vou demorar a colocar essa prótese. Isso tá fininho aí, cara. Se meter uma camisa aí, dá pra jogar, hein? Não, tem que se manter, né, cara? Tem que manter, que senão, você daqui a pouco eu já estaria até colocado, feito essa cirurgia aí que eu não quero fazer não, viu? Não, verdade. Eu acabei cortando o Anderson aí, foi mal, mas é um pouco disso, né? Porque a gente vê aí jogadores que terminam a carreira, os caras já ganham barriga logo, já engordam pra caramba. E eu nessa quarentena aqui, eu já tô pesando mais do que eu pesava, né? E você tá bem aí, cara. Você, assim, acho que se não fosse a contusão do joelho, você ainda ia estar por aí fazendo uns jogos aí, né?
Então, eu vi a carreira do Zé Roberto, o grande Zé Roberto, jogava demais lá no Palmeiras. Cara, eu não vou falar que eu ia chegar até os 40, mas até os 38, eu tenho certeza que, como eu sempre me cuidei, eu ia chegar no nível alto, tá? Porque eu não queria jogar num clube por jogar. Porque eu falo, gostoso é você, qualquer clube que você venha defender, é fazer história. Por mais time que seja da segunda, da terceira, da quarta, fazer história. Porque por jogar, para ficar enchendo linguiça, tirando espaço de outro que querem, então para, né? Mas eu tinha essa vontade. Tanto que eu também comento com meus amigos, eu seria maratonista depois de deixar de ser atleta profissional. Pô, que legal, cara. Bom ver que você tá, até pela saúde, né? Você consegue aí manter uma vida legal, saudável, né? E a gente aqui indo para a reta final, né? O Anderson, acho que tem mais uma última pergunta, que é como é que tá o seu momento atual, né, Anderson? Como é que você quer perguntar aí? Não, exatamente, até conversei com o Wagner hoje, a gente sabe que vida de jogador de futebol, ainda mais quando vai para o exterior, vai para um time, vai para o outro, acaba sendo bastante movimentada nessa questão de mudar, vai para lá, vai para cá. A gente queria saber exatamente o que você está fazendo hoje, a gente sabe que você está morando em Maringá, né? Terra boa, terra do meu pai, inclusive, mandar um abraço. E queria saber o que você está fazendo hoje, do que você vive, enfim, como tem sido também durante esse período de quarentena aí para você. Então, há 17 anos, quando eu deixei de exercer a minha profissão, eu voltei a estudar, né? E entrei na faculdade cursando o curso de jornalismo, mas não era uma coisa que eu queria. Eu participava até de um programa de televisão em Londrina. E como a minha vida toda foi ficar fora de casa aos domingos, seja de manhã, de tarde, de noite, então tinha um programa esportivo lá, que tem até hoje, que era à noite. E isso aí não estava assim, sendo uma coisa que estava me fazendo bem. E aí, no decorrer do curso, você pode escolher outro. Eu quis optar, então, para trocar de curso, né? E eu falei, então, eu vou ter que me reinventar. E minha mãe, uma mulher muito sábia, falou o seguinte, ó, você pode montar o que você quiser, mas para você montar, dá continuidade no teu estudo e vai trabalhar para você aprender, antes de você ter o teu sucesso. Aí, o que eu quis? Eu mudei para administração e fui trabalhar com a área de construção. E eu lembro que era recente, cara, porque foi assim, parei de jogar e já entrei nos estudos e fui começar a trabalhar. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro, e pedreiro, por quê? Para poder saber como é que faz, para saber quanto tempo o pedreiro leva, o servente faz, aquelas coisas todas. Eu lembro que eu estacionava o carro do outro lado, né, e chegava junto com eles, levava marmita, aquela coisa, e à noite ia para a faculdade. E estava muito alto esse negócio aí da construção. E aí eu aprendi, eu lembro que as pessoas não queriam trabalhar para mim, porque eu tava pagando o que todo mundo pagava, mas você tem dinheiro, você pode mais, que não sei aquela coisa toda. E aí, aos poucos, as pessoas foram me respeitando, aquela coisa toda. Acabei me formando realmente em administração. Por que construção? Porque é o que eu adquiri, os meus imóveis ao longo da minha carreira. Então, eu mesmo que faço administração, eu não tenho imobiliária, nunca tive. Não tem segredo nenhum, eu tenho um bom advogado, eu tenho umas pessoas que na época trabalharam para mim na construção, tanto para reforma, essas coisas, quanto dar algum tipo de problema, principalmente estrutural, né? Eu vou lá, contrato a pessoa, ela faz, arruma tudo pro inquilino e tal. E aí, esse tempo atrás, eu resolvi voltar, tinha parado também de estudar, voltei a estudar novamente. Hoje eu faço pós-graduação em teologia, mas pelo conhecimento mesmo, né? Que é assim que eu tenho feito aí. Que legal, cara, que legal. Bom saber assim que você tá bem, tanto de saúde, física, mental, que você tá assim estudando, conseguindo preparar sua melhor idade, como falam, né? Para não falar velhice, né? Mas preparando um futuro aí bem legal para você. Nós aqui como torcedores do São Paulo, mas também comandando aqui o Arquibancada Tricolor, a gente fica muito feliz, não só por você ter aceito esse convite aqui de trocar uma ideia com a gente, mas de contar nos detalhes, de você poder dar essa repassada na sua carreira, né, que foi muito bacana, brilhante, vitoriosa, né? A gente agradece muito por tudo que você fez no São Paulo, como eu falei, num curto período de tempo, mas que foi uma passagem muito marcante, né? E aí eu
peço para você deixar uma mensagem aí para o torcedor são paulino, que é seu fã de muito tempo, que lembra de você com muito carinho, né? E depois também já passo a bola para o Anderson deixar uma mensagem aí do lado dele também. Bom, Ricardo, do fundo do coração, primeiro eu que tenho que agradecer esse convite, porque, cara, é tão gostoso você ser lembrado depois de muitos anos, né? Obrigado pelas tuas palavras, e ter dado essa oportunidade, né, para me esclarecer realmente o que aconteceu, né, da minha saída do São Paulo, porque realmente foi uma saída obscura, né, para não falar escura, e que sempre o jogador é o que é o culpado de tudo que acontece, né? É fácil você culpar a pessoa, e como eu não tinha um microfone à disposição, não tinha como esclarecer, e logo em seguida já fui para o Celta de Vigo. E eu só tenho que agradecer aos torcedores também de estar acompanhando aí. Obrigado por esse carinho, obrigado por essa lembrança, depois de muitos anos, né? E como eu disse, ter esse reconhecimento, eu tenho certeza, não tem dinheiro no mundo ou título no mundo que possa pagar isso aí, cara. Sensacional, sensacional. Marcante demais aí essa entrevista, que foi mais um bate-papo, né? Foi mais uma conversa aí que foi bem legal, Wagner. Valeu mesmo. E Anderson, deixa uma mensagem aí pra galera também. Obrigado também por participar dessa edição do TriCast especial aqui com a gente também. Imagina, Ricardo, pô, grande honra, né, ter participado aí com vocês, conseguir conversar com o Wagner. Vou até aproveitar aqui, galera, para você, São Paulino, seguir o Wagner nas redes sociais. Ele tem umas fotos bem bacanas, inclusive tô vendo aqui, ó, tô olhando aqui agora, uma foto do São Paulo, do time do São Paulo da época, num jogo festivo do São Paulo com a camisa do Paulistano. Então, muito legal, aqui tem uns registros legais aqui no Instagram do Wagner. O endereço é V7R7N7. Então, V7R7N7 é o Instagram oficial do Wagner, que foi inclusive por onde a gente entrou em contato com ele, muito solícito. É jogador raiz mesmo, viu, pessoal? Não teve assessoria, não teve nada. Falou, ó, vamos, vai ser um prazer, só marcar, veio aqui, conversou com a gente. Então, obrigado, Wagner, pela sua gentileza em nos atender, em passar todo esse tempo aí batendo um papo com a gente. E obrigado também por aquele ano fantástico de 2000, pelo tanto que você se doou aí com a camisa do São Paulo. Enfim, que a gente possa conversar mais vezes, que você possa seguir o trabalho do Arquibancada Tricolor, e tivemos a oportunidade de esclarecer toda a história que aconteceu naquele momento, que realmente faltava esse esclarecimento. Acho que foi bacana também por isso. Um abraço para você. Deus abençoe, Anderson. Até legal que você falou aí do Instagram. As pessoas, mas você só tem pouquinho aí seguidores, cara. Eu montei esse Instagram, se não me falha a memória, aí 3 ou 5 meses, isso aí porque fui pressionado, cara, para montar isso aí através da patroa aí, cara. Ainda mais com essa pandemia aí, ó, acabou dando certo aí, que senão ninguém ia aguentar em casa, não. Mas, assim, a patroa tem razão, tem que estar nas redes sociais hoje em dia. Cara, mas é que na verdade, cara, eu nunca fui disso mesmo, tanto que eu não tive Facebook, não tinha nada, e aí eu falava, vamos colocar? Então vamos colocar aí. Aí acabou ajudando a montar e eu ainda não predomino muito bem, enfim. Obrigado pelas palavras, Anderson, mais uma vez. E que eu falo, cara, acho que o que a gente leva da vida é fazer amizades, tá? Sem ter frescura nenhuma, porque eu me coloco no lugar de vocês assim, o ser humano ele tem que deixar a vaidade de lado, né? E tá assim, podendo assim conversar, esclarecer muitas coisas, porque às vezes esses jogadores aí que tem esses empresários aí, eles acham que são os empresários que colocam eles nos clubes. Eles esquecem que eles vão para algum clube grande, tanto para a seleção, pelo talento deles. Porque fica desempregado aí. Vamos ver se algum empresário vai colocar no clube. E aí, eu não posso falar, tenho que pedir para o meu representante. Para com essa besteira, cara. Entendeu? Porque o que faz você ser uma pessoa grande, tanto como atleta, como ser humano, é atender as pessoas. E eu sempre atendi. Para falar a verdade, as únicas pessoas que eu não fui de atender, me retificando, era o pessoal da imprensa. Por quê? Eu vou falar, porque é o seguinte,
muitas vezes que eles falavam não era verdade. Eu lembro uma vez que eu vim para Londrina, e Londrina é uma cidade pequena, cara. O aeroporto aqui cuspiu na gira, choveu, né? Cuspiu, não dá teto, não sobe. E eu tinha levado um amigo meu. E ninguém sabia que ele estava assistindo o treino do São Paulo, só que, claro, eu tinha faltado o treino e eu fui, né, no dia seguinte. E aí ele estava ali, pô, o cara não veio, faltou o treino, que não sei o quê. Mas o diretor, o treinador sabia. E aí ele vieram me entrevistar, eu lembro até hoje. Ô Wagner, olha só a malícia. Por que você não veio treinar ontem que você faltou? Ué, por que você não ligou lá em Londrina no aeroporto lá para saber por que eu não vim? Entende? Então eu tinha isso, porque eu sabia que eu tinha que jogar bola no dia seguinte, entendeu? Dentro do campo, porque eu jogando bem ou mal não, eu ia ser criticado ou elogiado, então isso aí nunca me importou, entendeu? Então faltou também eu ter assim um pouco mais assim de respeito com eles e eles de respeito comigo, porque eu era assim, vamos dizer, um bad boy nessa palavra, eu deixava mesmo de falar, então por isso que eu nunca liguei para as redes sociais. Mas eu digo para esses atletas aí que pararam, que estão em ativa no momento, cara, acima de tudo ter humildade, né? Porque hoje você está jogando, amanhã você não sabe, né? Beijo grande, pessoal da arquibancada aí, parabéns mais uma vez, Ricardo, Anderson, pela grande oportunidade que vocês me deram, cara. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês e a toda a família de vocês mesmo. Imagina, Amém. valeu. Você também, obrigado aí por ter nos atendido novamente, foi uma honra mesmo ter conversado com você, muito legal, Isso aí. Obrigado. Isso aí, valeu mesmo. E é isso aí, leitor, ouvinte, seguidor do Arquibancada Tricolor. Aqui a gente ficou com mais uma edição muito bacana, muito especial aí do nosso Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Então sigam nossas redes sociais. Todo o nosso conteúdo ele é concentrado no nosso site, o arquitricolor.com, mas você encontra o Arquibancada aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, enfim, todas a gente está aí presente, então não tem como errar. É só seguir o Arquibancada Tricolor e fique de olho aí que nas próximas edições a gente vai trazer mais convidados aí que fizeram parte da história do São Paulo, tá certo? Então, até a próxima edição do Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor.